Prezados irmãos e irmãs, nós estamos encerrando a narrativa do capítulo 13 de São Mateus, que nós iniciamos há 3 domingos atrás. E Jesus vem nos contando as parábolas para explicar os mistérios do reino dos céus. Hoje, então, de certa forma, encerramos estas parábolas que Jesus nos contou já desde 3 domingos atrás, para falar então sobre o reino de Deus. E a liturgia então deste domingo nos convida a refletir nas nossas prioridades, nos valores sobre os quais nós fundamentamos a nossa vida. Já que o reino de Deus, o reino do céu, é este grande valor, é a salvação, é o próprio Cristo que se revela a nós quando Jesus conta as parábolas para explicar os mistérios do reino. Jesus está, na verdade, procurando usar de figuras para poder apresentar os mistérios do reino, mas apresentar a si mesmo às multidões, às pessoas. Como nós ouvimos no Evangelho domingo passado, tanto que para as multidões Jesus usava parábolas, mas para os discípulos ele explicava tudo. Para os discípulos ele falava de uma forma mais aberta, mais direta, porque os discípulos estavam mais próximos dele. Pois bem, os mistérios do reino são, na verdade, os mistérios de Cristo. Ao apresentar o reino de Deus, o reino dos céus, Jesus está apresentando a si mesmo às pessoas. Por isso, quais esses valores então sobre os quais nós fundamentamos a nossa vida, a nossa existência? E as leituras de hoje, meus irmãos, elas nos sugerem que o cristão deve construir a sua vida sobre os valores propostos por Jesus. O cristão deve edificar a sua vida sobre os valores do reino. A primeira leitura de hoje, uma belíssima leitura, apresenta-nos Salomão, o exemplo de Salomão, que se torna ainda adolescente, rei de Israel, substituindo então seu pai Davi. Salomão pede a Deus sabedoria para poder governar, para poder dirigir, para poder saber escolher entre o bem e o mal, para poder discernir o que é o bem e o que é o mal, e governar o povo a partir desse bem. Salomão, então, meus irmãos, vejam, ele é, podemos assim dizer, a imagem, o protótipo do homem sábio, que consegue perceber e escolher o que é importante, que não se deixou seduzir nem alienar-se pelos valores efêmeros, ou seja, pelos valores terrenos. Ele, sendo governante, sendo rei, diante de Deus, dirige uma oração humilde, mas ao mesmo tempo uma oração cheio de sabedoria. Ele pede a Deus sabedoria, ele pede a Deus a graça de poder discernir as coisas boas e de poder promover esse bem também ao seu povo. Ele sabe escolher, ele soube perceber o que é importante. Vejam, meus irmãos, aqui está o segredo da felicidade de Salomão. Aqui está o segredo, de certa forma, da estabilidade com que Salomão vai reinar sobre Israel. E aqui está o segredo também para nós. Como é importante a gente saber discernir. Como é importante a gente escolher o que de fato é o mais importante na nossa vida, sem se deixar seduzir pelos valores efêmeros, ou seja, sem se deixar levar
pelas ambições, pelas riquezas desse mundo, pelas coisas desse mundo, sejam elas a fama, a moda. Como é importante a gente saber escolher bem. E por quê? Porque tudo tem uma consequência. As nossas escolhas têm uma consequência. E se nós soubermos escolher bem, as consequências serão boas. Se nós aprendermos a também a discernir entre o bem e o mal, renunciando o mal, mesmo sendo difícil, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, o mal não é ruim. O mal, ele é bom, ele dá prazer, ele dá satisfação, ele dá compensação, ele dá muitas vezes o sentimento de gozo, de prazer, de bonança, de alegria. Num primeiro momento, o mal, sim, ele produz tudo isso. Senão não seria tão difícil renunciar ao mal. Se o mal fosse ruim, seria fácil discernir entre o bem e o mal e escolher entre o bem e o mal. Mas aí que está, Salomão escolhe aquilo que é melhor, nem sempre aquilo que é o bem. Ele escolhe a sabedoria para discernir, ele escolhe a sabedoria para poder discernir e deixar-se conduzir pelos bens eternos, pelos bens que permanecem. Peçamos então ao Senhor hoje a graça, a sabedoria de Salomão para discernir também esses valores. E no Evangelho, recorrendo então mais uma vez à linguagem das parábolas, Jesus recomenda aos seus seguidores que façam do reino de Deus a sua prioridade fundamental. O que significa essa palavrinha? Prioridade fundamental. O que quer dizer a palavra fundamental? Fundamento. Muito mais do que nos preocuparmos com a casa, com o revestimento e tudo mais, temos que sempre nos preocupar com o fundamento. Se o fundamento não está bom, não vale a pena investir no revestimento, não vale a pena investir no telhado, tudo vai cair. Assim também na própria escola. Qual é o tempo mais importante da escola, que vai ser base para o futuro ensino médio, para a futura graduação da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado que eu vou fazer ao longo da vida? Qual é a base? O ensino fundamental. O ensino fundamento, onde a gente aprende a ler, escrever, etc. Ou seja, onde a gente aprende o fundamento daquilo que iremos aprender, daquilo que iremos levar para a nossa vida, e assim por diante. Pois bem, Jesus nos mostra o reino dos céus, o reino de Deus, como prioridade fundamental da vida cristã. Os valores do reino, os valores do Evangelho são prioridade fundamental da nossa vida. Se nós colocarmos outros valores, outras prioridades que não a do Evangelho, daquilo que nos pede, daquilo que nos ensina o Senhor, certamente nós iremos construir a nossa vida, edificar a nossa existência, fazermos nossas escolhas e iremos fazê-las sob outras realidades, outras prioridades. Mas se colocamos essas prioridades como fundamento da nossa vida, sabemos muito bem o que vai dar. Mas se nós procuramos nos esforçar, renunciando muitas vezes nossa própria vontade, renunciando muitas vezes nossas próprias paixões, nossas próprias ambições, renunciando muitas vezes o nosso modo de ser, porque às vezes a nossa personalidade nos influencia, o modo da gente ser, o modo como às vezes fomos criados,
por melhor que os nossos pais foram, ou por melhor que fosse o desejo dos nossos pais, por melhor que fossem as intenções dos nossos pais, mas às vezes nos educaram mal em algum sentido. Então a gente tem que ser capaz de querer mudar, de querer reverter isso, de querer se converter, de querer ter o reino, os valores do reino como prioridade fundamental da nossa vida. Todos os outros valores e interesses devem passar para segundo plano, face a esse tesouro supremo que é o reino. Jesus nos ensina isso com as parábolas de hoje. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, o mantém escondido, depois, cheio de alegria, ele vai, vende tudo, vende todos os seus bens para comprar aquele campo. Ou como uma pérola preciosa de grande valor, ou seja, aquilo que é mais importante deve estar em primeiro plano para nós, e temos que ser capazes de mudar toda essa realidade em vista daquilo que nós queremos alcançar. E assim encerramos a nossa reflexão. Como homem da parábola, nós também encontramos um grande tesouro. Qual é esse grande tesouro do reino que Jesus quer nos apresentar por meio dessas parábolas? Que tesouro escondido é esse? Que pérola preciosa é essa? Essa pérola de grande valor é o próprio amor de Deus. Não existe algo maior no reino do que o próprio amor de Deus. Aliás, o amor de Deus é o fundamento do reino. Jesus é esse amor de Deus revelado a nós. Jesus é o amor de Deus que nos alcançou, o amor de Deus que alcançou aos homens. Não há nada acima do amor de Deus. Deus nos ama infinitamente, e o amor de Deus é o tesouro maior, o tesouro mais precioso que o homem pode possuir, que o homem pode desejar. Pois bem, vejam, sabemos onde ele se encontra, mas ainda não nos deixamos possuir por ele completamente. Vejam, o homem descobre um tesouro escondido no campo, ele encontra, mantém escondido, cheio de alegria, ele vai. Primeiro ele tem que vender todos os seus bens, para depois então vir e comprar aquele campo. Assim também como um homem que encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens, provavelmente vende outras pérolas que ele tem, outras coisas de grande valor, porque ele encontrou uma pérola ainda mais preciosa. Então, sabemos onde esse tesouro se encontra, sabemos onde essa pérola se encontra, mas ainda não nos deixamos possuir por ele completamente. Ainda vivemos numa tensão para torná-lo realmente presente em nós. Nós conhecemos o amor de Deus, nós sabemos aonde está o amor de Deus. Aonde está o amor de Deus? Em Cristo. Aonde está Cristo? Nos sacramentos, no Evangelho, na vida da graça. Então sabemos aonde está esse tesouro, mas nós não o adquirimos de imediato. Nós vamos procurando vender o que tem, ou seja, vamos procurando desvencilhar das coisas que muitas vezes nós carregamos, para poder então possuir aquilo que é maior. Deixar de lado as nossas riquezas, nossas falsas ilusões, nossas falsas compensações, deixarmos de lado muitas vezes aquilo que nós consideramos um valor, para possuir algo de valor maior, que é o amor de Deus. Por isso, assim dizia o cardeal José Tolentino, um cardeal português, que escreve uma reflexão muito bonita sobre essa parábola de hoje. Ele diz que encontrar ainda não é possuir. Nós já encontramos a Deus,
mas não o possuímos ainda totalmente. Nós já encontramos esse tesouro escondido, essa pérola preciosa. Todos nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, todos nós que participamos dos sacramentos, nós já encontramos a Deus, mas ainda não o possuímos totalmente. E por quê? Porque para possuirmos a Deus totalmente, precisamos fazer como estes homens da parábola. Precisamos vender tudo o que temos, ou seja, precisamos deixar muitas coisas que ainda carregamos para poder possuir esse tesouro escondido, para poder possuir essa pérola preciosa. Já encontramos a Deus, conhecemos a Deus, sabemos o que Deus pode nos dar, o que Deus pode nos oferecer, conhecemos a vida eterna, mesmo que talvez ainda muito superficialmente, mas sabemos que podemos ir além, sabemos que podemos obter ainda mais, e queremos, desejamos. O maior desejo nosso é um dia poder possuir a Deus eternamente, plenamente, que é o céu, o reino dos céus. Todos nós desejamos essa vida, todos nós desejamos um dia obter essa pérola preciosa, esse tesouro escondido, que um dia será revelado plenamente a nós. Todos nós desejamos, mas ainda não possuímos, porque estamos ainda, na verdade, nos esforçando para obtê-lo, e para isso exige um sacrifício, como o homem que vende tudo o que tem. Talvez depois de vender tudo ainda o que tem, às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, não é isso? Guardar o dinheirinho na poupança, para multiplicar um pouquinho mais. Talvez ainda eu tenha que renunciar um pouquinho além. Como é quando a gente quer comprar alguma coisa que a gente ainda não tem condições de possuir totalmente, mas já encontramos o que nós queremos, já sabemos. Assim também é a nossa vida de fé, assim também é esse desejo pela vida eterna. Nós já o encontramos, mas ainda não o possuímos. Por isso, para que possamos possuí-lo, precisamos ainda aprender a desvencilhar de muitas coisas e a obter outras coisas que me ajudem a possuir esse tesouro, essa pérola preciosa. Por isso, a segunda leitura de hoje nos convida a seguir o caminho, a proposta de Jesus. Esse é o valor mais alto, que deve sobrepor a todos os outros valores, a todas as outras propostas. É preciso então, como nos diz São Paulo, é preciso saber escolher, e escolher bem, para podermos possuir aquilo que tanto desejamos. Peçamos então, meus irmãos, a sabedoria de Salomão, a disposição de São Paulo e a atitude, ao mesmo tempo, do próprio Cristo, de estarmos dispostos a acolher aquilo que de mais precioso nos foi dado, aquilo que ao mesmo tempo nós já encontramos, mas que ainda precisamos nos esforçar para possuir verdadeiramente. Assim seja. Amém.